Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, né? Vai depender aí da hora que você tá assistindo. Pessoal, algumas pessoas, elas estavam com dúvidas nessas questões, tá? E realmente são questões que têm muita interpretação. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui resolvendo algumas questões. Eu não vou resolver tudo, mas as questões que eu vou resolver são as mais complicadinhas, as que têm mais interpretação. Então, acredito que quem tiver dúvida aí vai tirar um bom proveito dessa, dessa resolução, tá? Essas questões aqui foi daquela lista lá, só do Enem. São questões só de Enem. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: durante suas férias, oito amigos canhotos. Desculpa, cadê o lápis? Cadê? Tá aqui. Prontinho. Olha só. Durante suas férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, decidiram realizar um torneio de vôlei de praia e eles precisam formar quatro duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes isso pode acontecer? A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: se eu vou ter quatro duplas, imagina que isso aqui são bloquinhos, tá? E nesses bloquinhos tem as duplas, ou seja, é a minha organização de quatro duplas. E a primeira coisa que eu posso pensar é o seguinte: para formar essa dupla, eu estou agrupando, certo? Correto. A partir do momento que eu falo de duplas, eu estou pegando uma galera e estou juntando de dois em dois. Então, isso já é uma questão relacionada a agrupamento, certo? Mas que tipo de agrupamento? Lembra que a gente tem dois tipos de agrupamento, o arranjo e a combinação. E você lembra também, consequentemente, que nesses dois tipos a gente vai ter uma diferença entre eles, que é uma a ordem é relevante, outra a ordem não é relevante, para gerar um novo elemento. Vamos observar o seguinte: se eu e tu vai formar uma dupla para jogar vôlei de praia, certo? Como é que a gente pode pensar? Eu e tu somos uma dupla, beleza? Então a gente tem uma dupla aí. Se eu colocar primeiro tu e depois eu, isso vai gerar uma nova dupla? Não, isso não vai gerar uma nova dupla. Logo, a ordem dos meus elementos na dupla não é relevante. Se não é relevante, eu tenho um exemplo de combinação, certo? E lembra como é a forma de combinação? Eu vou ter combinação de n elementos tomados P a P, vai ser n fatorial dividido por P fatorial e n menos P fatorial, tá? Então vamos observar aqui o que está acontecendo na questão. Eu tenho oito amigos e eu vou formar primeiro duplas, certo? Primeiro eu vou calcular o meu total de possibilidades que eu tenho, pegando os oito amigos e calculando o total de duplas possíveis, certo? Depois a gente faz como é que eu posso dizer, essa condição que ele está dando em relação aos canhotos. Olha só, eu já formei minhas quatro duplas aqui, tá? Vamos organizar no seguinte: na minha primeira dupla, tu concorda comigo que eu já sei que é um exemplo de combinação? Então eu tenho uma combinação de quantos elementos? Eu ainda não formei o resto das duplas. Então eu tenho oito elementos tomados 2 a 2, certo? Depois disso, eu vou fazer minha próxima dupla. Vai ser combinação de 8 elementos tomado 2 a 2, Felipe? Não, não vai ser combinação de 8 elementos. Porque 2 já foi usado aonde? Na minha primeira dupla. Então agora vai ser uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Depois, uma combinação de 4 elementos, que restaram 4 pessoas, tomado 2 a 2. E por fim, uma combinação de 2 elementos tomado 2 a 2, certo? Isso é a minha quantidade total de possibilidades. Beleza? Olha só, o que é que eu vou fazer aqui? Outra coisa que a gente pode observar é o seguinte: primeiro eu vou fazer uma dupla, e depois outra dupla, e depois outra dupla, e depois outra dupla. Lembra que a gente já viu, né? O significado desse conectivo i, a gente vai ter que realizar uma multiplicação, certo? Vamos calcular essas combinações aqui. Eu vou ter 8 sobre 2 sobre 6 fatorial, tá? Aqui, 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Aqui, 4 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Beleza? Aqui vai ser 2 fatorial sobre 2 fatorial e 0 fatorial. Beleza? Vamos calcular aqui. Olha só. Todas as minhas duplas. Aqui eu vou simplificar esse 8 até chegar em 6, certo? E, obviamente, eu vou cortar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial daqui, certo? Então vai ficar 2 fatorial sozinho. Logo, nessa minha primeira dupla, a primeira dupla que eu estou realizando vai ser 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa de 2. Então vai ficar 8 vezes 7 dividido por 2, certo? Aqui eu vou simplificar, vai ficar 4 vezes 7, ou seja, 28.
Na próxima dupla que eu vou realizar, na minha próxima dupla eu vou ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial e 2 fatorial. Esse 4 fatorial aqui, posso mandar um tchau-tchau para ele, né? E aqui, 2 fatorial dá 2, então eu vou simplificar com 6. Vai ser 3 vezes 5, que dá 15. Nesse próximo exemplo, na minha terceira dupla, eu só tenho 4 pessoas agora. Então vai ficar 4 fatorial vezes, desculpa, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 2 fatorial com 2 fatorial, bye bye. Esse 2 fatorial aqui eu vou simplificar com esse 4 que vai ficar 2, certo? Então esse resultado aqui vai ser 6, beleza? E aqui, obviamente, a gente já viu, né, no binômio de Newton, que quando a gente tem combinação de números iguais, né, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, isso aqui vai dar 1, beleza? Logo, a gente tem 28, lembra disso daqui, tá? Primeiro eu vou realizar uma dupla e depois a segunda e depois a terceira e depois a quarta. Então, 28, 15, 6 e 1. Só que tem um probleminha aqui. Beleza, Felipe, eu entendi que a gente calculou todas as minhas possibilidades de duplas possíveis, tá? Todas as minhas duplas. Das 8 pessoas eu posso realizar esse total de dupla. Mas olha só, a partir do momento que eu considero só isso aqui, tem um probleminha. Tá dizendo o seguinte, ó, que se eu pegar a primeira dupla, eu tenho uma sequência aí de 4 duplas, certo? Tá dizendo o seguinte, que se eu pegar a primeira dupla, essa minha primeira dupla aqui, se eu pegar essa minha primeira dupla e jogar e trocar ela com a última, isso vai gerar uma nova combinação de duplas? Não. A dupla continua a mesma. Eu só inverti a posição. Mas a posição aqui sendo invertida não vai fazer nenhuma diferença. Então eu vou considerar isso aqui como se fosse uma permutação. Por que uma permutação? Porque se eu pegar o último com o primeiro e fizer assim, não vai mudar nada. Então eu vou considerar isso aqui uma permutação com repetição. Beleza? Então, para eu evitar essa repetição que está acontecendo aqui, eu vou dividir isso aqui por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Veja só a complexidade dessa questão. Ela está envolvendo combinação, princípio multiplicativo e está envolvendo também a permutação com repetição, tá? Beleza? Vamos calcular aqui o total. Obviamente eu vou simplificando isso, né? 2 com 6 com 2, 3. Esse 3 com esse 15 vai sobrar só 5. E esse 4 com esse 28 aqui vai ficar 7. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3, 105 possibilidades. Então, olha só. Eu tenho um total de 105 possibilidades de duplas. Resolvi a questão, gabarito letra E? Não, eu não resolvi a questão ainda. Por quê? Isso que eu calculei foi a minha quantidade total de duplas. E a questão, ela coloca uma repetição. A dupla não pode ser formada por dois jogadores canhotos. A dupla ela não pode ser formada por dois jogadores canhotos. Então, olha só. O que é que eu posso calcular agora? O que é que eu devo calcular, melhor dizendo? Se não pode ser formado por dois jogadores canhotos, uma dupla, eu vou calcular as possibilidades totais com dois jogadores canhotos. Que eu não tenho um total? Porque se eu tenho um total de duplas e eu tiro essa restrição que ele dá, eu acho o total de duplas que realmente a questão quer, certo? Então, olha só. Desses 4 bloquinhos aqui, imagine esses mesmos 4 bloquinhos. Eu vou considerar agora que esse daqui, ó, esse aqui estão os dois canhotos, certo? Então essa daqui já está isolada. Eu só vou ter que formar o que agora? As outras três. E aí, usando a mesma lógica desses bloquinhos, a gente vai ter o seguinte, ó. Presta atenção. Agora aqui, eu vou ter uma combinação de 6 a 2, certo? Porque duas pessoas já foram feitas a dupla, certo? Que é a de canhoto. Aqui, combinação de 4, 2 a 2, combinação de 2 a 2, certo? É a mesma lógica que a gente vai usar, beleza? Aí, olha só, isso aqui a gente já tem um resultado, né? 15 vezes 6 vezes 1. Terminei a questão? Ainda não. Eu terminei de calcular essa parte com os canhotos? Ainda não. Lembra que se eu tiver três duplas e inverter a ordem assim, não vai mudar a minha dupla. Eu vou ter as mesmas duplas. E a partir do momento que eu faço só a multiplicação disso, eu estou dizendo que se eu inverter a ordem das minhas duplas aqui, que já estão formadas, vai gerar uma nova sequência. Obviamente não. Não vai ser relevante para mim isso. Então eu vou considerar isso aqui uma permutação com repetição, tá? Então olha só. 3, 2
e 1. Lembra que na permutação com repetição a gente divide é, a minha permutação toda pela quantidade de repetições, tá? Eu teria 3 blocos aí se repetindo. Então, olha só. 1 por 1 com 1, obviamente, vai sumir, né? Então, 6 com 2, 3. 15 com 3, 5. Isso aqui vai dar 15. Aí agora, olha só. Agora a gente tá matando a questão. Eu não tenho um total de 105 possibilidades. Todo o meu total de duplas é 105. Aí agora eu vou fazer o quê? Se a questão está dizendo que não pode ter nenhuma dupla com canhoto, eu não já calculei a quantidade total de possibilidades com a dupla sendo canhoto? Não foi? Então, olha só, eu tenho o total, que é 105, e vou subtrair a galera total que está com duplas de canhoto, que é 15. Isso aí só vai restar 90. Então, no total, eu tenho 90 possibilidades, tá? Essa questão aqui, ela é de nível médio para difícil, tá? É uma questão bem pequenininha. Você vê no enunciado da questão, obviamente. Mas que a interpretação dela, ela é bem, assim, como é que eu posso dizer? Bem minuciosa. A gente tem que ter uma interpretação bem aguçadazinha, tá? Então, tenha paciência que realmente não é uma questão tão fácil, obviamente. Então, eu espero que você tenha entendido essa questão, tá? Inclusive, essa questão aqui a gente já revisa combinação, já revisa permutação com repetição também, e princípio multiplicativo. Beleza? Tranquilo. E, consequentemente, a gente revisa arranjo também, porque a gente tem que diferenciar, né? Quando é que é arranjo e quando é que é combinação. Beleza? Então, tá aqui. Vamos lá? Eu vou colocar agora. Vamos para essa daqui. Olha só, o Salão de Automóvel de São Paulo é um pipipi papapó. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 stands, um na entrada e outro na região central, expondo cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os stands, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de cores diferentes também, escolhidos para serem expostos. A posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras que os stands podem ser compostos. Vamos lá. Tu concorda comigo que aqui tem muita informação, né? Mas vamos com calma. Eu tenho 2 stands, certo? Um vai estar na frente, outro vai estar no centro. E aí eu vou ter carro compacto para ser expostos e vou ter também caminhonetes, né? Isso, caminhonetes. Pronto. Eu vou ter carro compacto e vou ter caminhonete para ser exposto. Felipe, qual a interpretação disso, pelo amor de Deus? Porque tem muita coisa aqui, tem muita informação. Vamos com calma. Olha só. Eu tenho 2 stands, certo? Eu tenho 2 stands. E esses dois stands aqui, eles podem ser, como é que eu posso dizer, só de duas caminhonetes, pode ser só de 2 carros compactos, podem ser um em um. E obviamente esse um em um, ele vai acontecer o quê? A cor vai ser diferente, certo? Então olha só, tem muita informação, vamos com calma. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular só Olha só, eu vou calcular só as combinações possíveis, o total possível de agrupamentos com carros compactos, tá? Vamos lá. Eu vou ter uma combinação ou um arranjo? Agrupamento a gente já sabe que é, mas eu vou ter uma combinação ou eu vou ter um arranjo? A questão, inclusive, ela já responde isso. A posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. Por exemplo, eu quero um carro compacto vermelho e um carro compacto verde. Tá nos 2 stands aqui, tá? Se eu fizer assim, o vermelho, verde, aí agora verde, vermelho. Isso é relevante para mim? Obviamente não. Está sendo exposto a mesma coisa, certo? Só inverteu a ordem, mas a ordem para mim aqui, ó, não vai ser relevante, certo? Então a gente vai ter aí uma combinação de carros compactos. Eu vou fazer primeiro a de carros compactos. A de carros compactos, ele diz que tem disponível, cadê? Disponibilizado 4 carros compactos. Então, desses 4 carros compactos, eu já sei que é uma combinação. Eu vou pegar 2 a 2, tá? Compactos. E de caminhonete agora? Caminhonete a gente vai seguir a mesma lógica, né? Se eu tiver uma caminhonete verde e uma caminhonete azul, e inverter azul e verde, vai ser relevante para mim? Não, vai continuar a mesma coisa. Então a gente vai ter uma combinação também, só que agora é de 6 elementos tomados 2 a 2, certo? Uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Então aqui a gente já tira esse, já tira esse. Esse daqui ainda é interessante, mas já tira arranjo também, né? Só vai ficar entre letra C e letra E. Tu concorda comigo que a gente vai ter? A gente pode ter, na verdade,
compactos e caminhonetes. Concorda? Quando a gente tem esse conectivo, e é a mesma lógica da outra questão, tá? A gente tem que ter, ó, a nossa multiplicaçãozinha, tá? Porque minhas possibilidades vão ser muito grandes. Beleza? Professor, terminei a questão? Não, tu não terminou a questão. Por quê? Ah, professor, é a letra E. Não. Tu lembra que tu tem dois estandes? Então, olha só. Tu pode colocar um carro aqui e outro carro ali. Pode ser dois compactos, certo? Pode ser dois compactos nos dois estandes. Então, olha só. Desses, desenho 6. Dessa combinação de quatro elementos tomados 2 a 2, eu vou ter o quê? Duas opções de colocar no meu stand. Então, ó, vezes 2, tá? E se for de caminhonete? Mesma lógica. Das minhas caminhonetes eu vou ter duas opções de colocar ali, ó, as minhas caminhonetes. Eu tenho dois stands, tá? Então, vezes 2. E tu vai concordar comigo que pode ser carro compactos e caminhonetes. Então, multiplicando tudo isso, tá? Combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, de 6 elementos tomados 2 a 2, vezes 2 vezes 2, tá? Olha só. É a mesma coisa, tá? Só que a ordem aqui da multiplicação foi diferente, obviamente não vai mudar meu resultado, tá? Essa questão também, bem legalzinha, de nível médio para um pouco nível médio, certo? Por conta da interpretação dela também. Isso aqui a gente consegue perceber. Inclusive, a gente vai ter isso aqui como nosso distrator, tá? Porque a gente só pensa nisso, só que a gente vai esquecer dos stands, tá? Lembra que tem duas opções aí de stands. E, obviamente, essas duas opções de stand vai ter que multiplicar cada combinação, tanto de compacto quanto de caminhonete, tudo bem? Então, olha só, distratorzinho, nessas questões sempre vai ter um distrator. Na questão anterior, distrator aqui também. Então, essas questões a gente tem que treinar bastante para você ter interpretação. E pode ter certeza que se você treinar, você nunca mais vai esquecer. Porque sempre tem uma coisinha ali a mais que você termina esquecendo. E você consegue perceber quando é que a questão ela tem uma malandragem e quando é que a questão não tem uma malandragem, certo? Essas duas questões eu acredito que sejam mais complicadinhas, certo? De resto, pode ficar tranquilo que as outras são mais tranquilas, tá? Vamos lá? Eu coloquei a questão 8 aqui porque essa questão 3 seria a questão 3 e a questão 8 elas estão repetidas, então é a mesma coisa. Só que uma está sem a tabela, a outra está com a tabelinha. Então a questão 8 ela está com a tabela, então eu coloquei ela. Vamos lá. Considere que o professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 no Brasil e 2 fora do Brasil. E aí tem as opções, né? De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Olha só. Primeira coisa, eu vou calcular só a galera do Brasil, tá? Eu vou calcular só a galera do Brasil. De todas as opções que eu quero, ele vai ter que pegar quantas? 3. Então, olha só, eu vou pegar 4 elementos, que são 1, 2, 3, 4, que são os meus museus nacionais, e vou pegar quantos? 3 a 3. Desses 4, eu posso pegar os 3 primeiros, posso pegar os 3 últimos, posso pegar esse e esse. Beleza? Então a gente vai pegar de 4 elementos, a gente vai pegar 3 a 3. Questãozinha de agrupamento. Mas lembra sempre que quando tá com agrupamento, a gente tem que identificar se é arranjo, se é combinação. Vamos lá. Tu concorda comigo que se ele escolher, por exemplo, o MASP e o Ipiranga, MASP e Ipiranga, ele vai visitar os dois, certo? Se ele inverter Ipiranga e MASP, ele não visitou o mesmo museu? Criatura de Deus. Então não mudou nada, certo? Quando não muda nada, quando não é relevante para mim essa ordem, eu vou ter uma combinação. Beleza? Isso aqui é do nacional. Vamos para o internacional agora. No internacional ele vai ter 4 opções também. Ele vai ter 4 opções e vai pegar 2 a 2. E a gente já viu o exemplo do nacional, que é uma combinação. E, consequentemente, o do internacional também vai ser uma combinação. Certo? Como é que vai ficar isso aqui? 4 fatorial, direto na forma de combinação, tá? 3 fatorial e 1 fatorial. Que vai ficar 4 vezes 3 fatorial, simplificando meu fatorial, tá? 3 fatorial. Tchau, tchau. Esse 1, bye bye, né? Não vai fazer diferença. 4. Esse 4, a combinação de 4 elementos tomar 2 a 2. Eu vou ter combinação de 4 tomar 2 a 2 vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial e 2 fatorial de novo. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e 2 fatorial e 2 fatorial.
Esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, tchau, tchau. 2 fatorial, 4, simplifiquei, tá? 2 vezes 3, 6. Beleza? Eu estou sendo um pouquinho mais ligeiro porque a gente já treinou bastante essa parte de combinação em relação ao cálculo, tá? Mas você está vendo aqui que na interpretação da questão e no raciocínio eu estou demorando mais um pouco, que é para tentar fazer com que você entenda. Mas a parte do cálculo em si da combinação eu estou indo mais ligeiro. Então vamos lá. Para escolher os nacionais, ele tem 4 opções, e para escolher o internacional, ele tem 6. Tu concorda comigo que ele vai visitar os do Brasil e os internacionais? Inclusive, a questão ela coloca isso aqui, ó. Beleza? Então, ó, Brasil e internacional. Nacional e internacional. Quando tem o Conectivo I, mais uma vez, a gente já viu isso em sala e nas outras questões também. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Essa questão aqui ela já é mais fácil, tá? Ela já é mais fácil. Inclusive, essa questão ela é bem legalzinha. É aquela questão que você tem que bater o olho, já saber do que se trata, o conteúdo que se trata e o que você vai usar. Beleza? Se é combinação, se é arranjo, permutação, repetição, enfim. Você já tem que saber ali na lata, tá? É aquela questão que você olhou e diz, eita, isso aqui eu sei fazer. Ou pelo menos eu sei do que se trata. Então, vai tentar fazer caso apareça no seu simulado, no seu vestibular, tá? Beleza? Passando. Vamos lá. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal formada somente por algarismos de 0 a 9. Para acesso à conta corrente, não sei o que, sistemas de segurança, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos. Uma nova senha com 6 dígitos. Permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Ou seja, ele vai ter as opções das letras junto também com as opções de algarismos. E ele diz uma coisa legal aqui. Ele está dizendo que cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então, olha só. Apesar de ter a mesma letra, como um é maiúsculo e a outra é minúscula, eu vou ter que considerar novos elementos, tá? Porque, por exemplo, A e A. Isso aqui é uma coisa, tá? A, A, Bzão, Bzinho, isso aqui é outra coisa. Então, eu considero como se isso fossem caracteres novos, certo? Eu vou colocar isso para ver se você entende melhor. Caracteres novos. Quais são os caracteres totais que eu tenho? Eu tenho letra normal, minúscula, letra maiúscula e números. Agora, tá? Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Ou seja, só vou permitir letras maiúsculas, minúsculas e números. Uma forma de avaliar uma alteração do sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Então ele vai querer a quantidade de possibilidades novas sobre o antigo. E a questão quer saber o coeficiente de melhora, que é justamente o que ele quer, tá? Então vamos lá. Para ele saber o antigo é mais fácil, né? O antigo era o quê? Só número. E aí o antigo ele pode ter o seguinte, ó. 6 dígitos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele tem quantas possibilidades? 10. Né, de 0 a 9, cuidado para tu não colocar 9, viu, se criatura de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, não vai colocar 9 não. Lembra que de 0 a 9 tu tem 10 números, certo? E no segundo número, professor, tem que ser 10 de novo ou tem que ser 9? Tem que ser 10, tá? Por que que tem que ser 10? Porque eu posso colocar 0, 0, 0, 0. A mesma quantidade eu vou ter disponível para todos os meus dígitos. O primeiro dígito, 10. Segundo dígito, 10. Terceiro dígito, 10. Pode repetir, sem problema nenhum. Agora, se a questão disser o seguinte, sem repetir, aí dos 10 primeiros, tu já usou um, né? Aí no segundo tu só ia poder ter o quê? 9. Que é aquilo de PFC, ó, a primeira coisa que a gente viu, certo? Então, 10, 10, 10, 10 e 10. E tu concorda comigo, né? Que vai ser primeiro dígito, e segundo dígito, terceiro dígito, e quarto dígito, assim por diante, né? Então, eu vou multiplicar tudo isso. Potência, tá? Se eu estou multiplicando números iguais, eu tenho uma potência aí de 10 elevado a 6. É a minha primeira informação que é relacionada ao antigo. Em relação ao novo, professor, vamos lá. Em relação ao novo, a gente tem que considerar o seguinte: ó. Os caracteres mudaram, certo? E qual é a minha quantidade total de caracteres agora? Eu tenho 26 maiúsculas, tenho 26 minúsculas, ou eu tenho 10 números, certo? E tu concorda comigo que eu vou botar isso aqui tudo no mesmo bolo. Por que que eu vou colocar tudo isso no mesmo bolo? Eu não posso mexer com tudo isso. Eu posso colocar maiúscula, minúscula, número. Eu vou colocar tudo isso aqui no mesmo bolo. Então agora eu vou ter o seguinte, ó, a quantidade total de possibilidades em relação aos caracteres que eu posso usar
é o seguinte, 26 mais 26, 52. 52 mais 10, 62. Então eu tenho 62 caracteres agora, tá? E obviamente tu consegue perceber que a quantidade de senhas vai aumentar muito. Vai aumentar muito, muito mesmo. Em relação à antiga senha que era formada, tá? Aí você vai ver o seguinte, ó. No meu primeiro dígito eu tenho o quê? 62. 62 opções. No segundo dígito, 62 também. Por que 62 também? Porque eu posso repetir. Não tem problema nenhum. Eu vou ter os mesmos elementos sempre. 62 e assim por diante, né? E isso durante 6 dígitos, ou seja, vai ser a mesma coisa, né? Do antigo. 62 elevado a 6. Vai virar uma potência também. A mesma coisa do antigo. A questão não quer o novo sobre o antigo. Eu já tenho o novo e já tenho o antigo. Letra o quê? A. E você vai ver o seguinte, ó. Obviamente tu ia fazer eliminando, né? Essas aqui, né? Porque tá falando de menos, né? Tá falando de razão, minha gente. Se tá falando de razão, é uma fraçãozinha, tá? Então, esquece isso aí. Fatorial. Bicho, se tu perceber que não tem fatorial, quando é que a gente usa fatorial? Quando não pode se repetir. Por exemplo, eu tenho 10 possibilidades no primeiro. Já usei um. 9 no segundo. No terceiro, 8, porque já foi usado 2. No quarto, 7, porque já foi usado 3. E assim por diante. Só em tu perceber, preste atenção mesmo. Só em tu perceber que não ia ter isso acontecendo, tu já ia praticamente eliminar todas as tuas questões, pô. Tu já ia eliminar todas as tuas questões. Então, aquela galera que já tá ligada na interpretação, ó, tu acha que ia fazer essa questão? Oxi, essa questão foi do Enem, macho. Já ia, ó, marcar de cara, tá? Tranquilo? É a única que fala de razão e é a única que fala de que não tem repetição. Então, assim, era óbvio, beleza? Passando. Essa questãozinha aqui, para cadastrar em um site, uma pessoa, uma senha. Então, olha só, tu vai ver também que as questões de Enem, vez ou outra, ela repete, né? Os contextos. Mas vamos lá. Para cadastrar em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, e sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras. Parabéns, essa pessoa é inteligente. E uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Então é a mesma coisa do outro exemplo, tá? Da mesma questão que a gente fez anteriormente. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por. Vamos lá? Olha só. A primeira coisa que a gente tem que falar: algarismos. Quantos algarismos eu tenho? Eu tenho 10 algarismos, tá? De 0 até 9. Então eu tenho 10 algarismos. Beleza? E no total de letras, eu vou ter. No meu total de letras, eu vou ter também 26 maiúsculas e 26 minúsculas. Ou seja, eu tenho um total de 52 letras, tá? Beleza? Olha só. Vocês param de... Pronto, agora voltou. Danado foi isso, né? Enfim, voltando. Cortou aqui, não foi? Eu tinha 10 algarismos, certo? Eu tinha 10 algarismos e 52 letras. Por que 52 letras? Porque a minúscula é uma coisa, a maiúscula é outra, tá? Vamos lá. E aí eu vou ter duas letras, tá? Eu vou ter duas letras e vou ter dois algarismos. Concorda comigo que eu vou ter letra e algarismos e algarismos? Olha só, quantas opções eu tenho de letras aqui? Então, detalhe, né? A primeira coisa que eu tenho que pensar é na minha multiplicaçãozinha, tá? Isso aí já tem que saber de cara, tá? Quantas letras eu tenho? 52. E depois, 52 letras também. Pode repetir, sem problema nenhum. Depois, 10 algarismos. Eu ia colocar um lá. 10 algarismos e depois 10 algarismos também, tá? Professor, isso aqui, ó, é a mesma coisa de 52 ao quadrado. Pois é. Essa daqui, 10 ao quadrado. Terminei a questão, professor. Matei a questão. Matei a questão. Fácil demais. Rasgado. Letra B. Parabéns, tá? Parabéns, você caiu no distrator. Oxe, professor, tá faltando o quê, pelo amor de Jesus Cristo? Presta atenção, macho. Tu concorda comigo que isso daqui é como se fosse bloquinhos? Bloquinhos de letras, letras, algarismos, algarismos. E tu concorda que eu posso, por exemplo, fazer letra, algarismo, letra e algarismo? Oxe, professor, mas isso vai ser relevante? Óbvio que vai, pô, é uma senha. Se tu tem uma senha 0101, é uma senha, né?
Se tu tiver 1010, é outra senha, apesar de você usar os mesmos elementos, tá? Então, então, a gente tem que prestar atenção em outro detalhe. Isso daqui que está acontecendo, ele vai se permutar. As minhas letras e os meus algarismos, eles vão fazer o quê? Se permutar. E isso vai ser relevante para mim, tá? Eles vão se permutar. Preste atenção nesse exemplo e nesse exemplo aqui, tá? Beleza? Então, isso aqui iria ficar vezes 4 fatorial também, tá? É uma permutação. Terminou a questão, professor? Terminou a questão. Eita, professor, mas complicou, porque aqui não tem nada, não. Óbvio que não tem. Se tu alterar, por exemplo, vamos pegar o exemplo daquela senha. 1010, certo? 1010. Eu sei que eu tô botando só números, né? Mas enfim. 1010. Se tu trocar os dois 1 de posição, vai gerar uma coisa nova? Não. Então vamos voltar para a questão aqui, ó. LA, LA. Se tu trocar os dois A, vai ficar a mesma coisa, né? Então, ó, permutação com repetição. Eu tenho que tirar a minha repetição. Quem é que está se repetindo aqui? L e L. Então ele está se repetindo quantas vezes? 2. 2 fatorial. E o A, ele está se repetindo? Tá, quantas vezes? 2 também, então 2 fatorial. Agora, tu terminou a questão. Questãozinha pequena, certo? Questãozinha pequena, mas que pega bobo, tá? Por conta da interpretação mais uma vez. Beleza. Revisou a parte de combinação. Combinação não, desculpa. Agrupamentos totais, né? Ih, deu águia. Agrupamentos totais e também permutação com repetição. Beleza? Deixa eu só. Onde é que eu pauso isso? Tá gravando ainda. Mentira. Nem acredito num negócio desse. Eita, mas a câmera tá travada. Certo, a câmera tá travada. Eu espero, eu espero que fique normal, né? Beleza? Eu vou